Agora tem uma curiosidade, né? No começo você tinha vergonha, né? Você não queria compartilhar a história da bolsinha com os teus colegas da escola. E aí, de repente, em algum momento da vida, você resolveu, literalmente, aí chutar o pau da barraca e ir para as redes sociais falar sobre isso. Como foi essa decisão e o que isso mudou na tua vida? Foi bem chutar o pau da barraca mesmo, né? assim. Na verdade, eu comecei a criar conteúdo pra internet com 14 anos. Então, eu comecei com blog, fui pras redes sociais também. De primeira, eu falava sobre assuntos que eu gostava e também sobre a doença de Crohn. Então, contava a minha rotina já no hospital, falava sobre a doença, sobre o tratamento que eu fazia, tudo. Mas eu não falava da bolsinha ainda, porque eu ainda mantinha as minhas esperanças de que eu ia tirar a bolsinha. Mas a um certo momento do meu tratamento, enfim, eu entendi que a minha bolsinha era definitiva, eu passei por outra cirurgia também, e aí passei a usar a bolsinha definitiva, que começou a mudar muito a minha cabeça com relação ao tema. Eu fiquei pensando, bom, então não vai ter como eu esconder para sempre, assim, eu vou ter que fazer as coisas que eu quero. Até então eu não ia pra praia, não saía, não comia fora, não fazia quase nada assim mesmo. Então, tudo com medo ainda da bolsinha. Eu mesma me coloquei assim em empecilhos de adaptação, porque eu pensava muito no momento da reversão mesmo, sabe? E isso até é algo que falta muito, eu acho também, assim, na experiência com médico e com enfermeiros, porque realmente quando, pelo menos no meu caso, assim, quando se falava de ostomia e quando chegava pra mim, não sei se pela idade, por eu ser tão nova assim, mas sempre era um assunto tratado comigo do tipo, logo você vai tirar sua bolsinha, vai ficar tudo bem, você vai tirar e você vai voltar à sua vida normal, quando você for adulto você não vai mais precisar. E então, isso ficava muito na minha cabeça, assim, e eu acredito que teria sido um processo mais tranquilo se eu já tivesse pensado na possibilidade da minha vida ser com aquela ostomia e, na verdade, nos benefícios que a ostomia me trouxe hoje na minha vida, porque apesar de hoje ela ser definitiva, eu quero continuar com ela, sabe? Ela é muito boa pra mim, pro meu tratamento. Cheguei na remissão também por causa dela, mas nas redes, então, eu já postava as coisas e aí começou a pandemia, né? Aí teve a pandemia, lockdown, todo mundo fechado. Aí eu já tava fora da escola também. Aí eu falei, bom, se tem algum momento que eu vou cometer uma loucura na minha vida, vai ser esse. Nesse momento eu tava num processo de aceitação mesmo comigo, do meu corpo, assim. Então, foi quando eu também tirei minhas primeiras fotos na frente do espelho, que, tipo, aparecia a minha bolsinha, que eu via aquilo, assim, como algo menos negativo do que eu costumava ver antes. E aí, eu decidi postar a foto com a minha bolsinha. Não escrevi muita coisa, nem nada, só falei lá que já faziam... Na época foi 2020, já faziam 8 anos com a bolsinha, e eu nunca tinha falado sobre. Minha primeira foto com a bolsinha, depois de 8 anos, postei mais ou menos isso, fui dormir, aí no outro dia acordei cheio de comentários. Na minha surpresa, muitos seguidores meus também usavam a bolsinha e também se sentiam com vergonha, também não falavam sobre isso. Foi ali que eu comecei a ter a dimensão, assim, do assunto e da importância de falar sobre aquilo, porque muita gente começou a me mandar foto no privado falando assim, eu não falo pra ninguém também que eu tenho a bolsinha, mas pra ti eu vou mandar porque você postou a foto, foi muito corajosa, enfim. Dali eu já comecei a fazer os primeiros vídeos, assim, respondendo as perguntas das pessoas, as primeiras dúvidas, né, que surgiram sobre o tema. Como assim você escondeu esse tempo todo? Por quê? Você sentia tanta vergonha assim? Foi tão difícil? É definitivo ou não é? Que tipo de ostomia você usa? Todas essas dúvidas foram surgindo e, na verdade, cada vez mais que eu falava sobre isso, cada vez mais que eu me via como uma mulher ostomizada, era quando eu realmente encontrava esse lugar mais tranquilo dentro de mim e eu falava, nossa, realmente tinha algo aqui em mim que eu não aceitava ainda, que eu não via ainda como algo que fazia parte de mim, mas que, na verdade, é algo que mudou minha vida, assim, e que eu tenho que aceitar, tenho que me empoderar e tenho que olhar com outros olhos para isso, assim. Então, foi um processo que
eu não imaginava que ia acontecer, mas eu realmente só comecei a aceitar criando os vídeos mesmo, recebendo os comentários de outras pessoas que também usavam, porque, assim, no cenário da internet, assim, falando, eu encontrava pessoas, assim, muito poucas pessoas customizadas, mas a maioria era ou do exterior, então eram vídeos em outras línguas, assim, eu encontrava essas pessoas. Tinha algumas fotos, assim, já, tipo, fotos profissionais, de algumas pessoas que já faziam esse conteúdo de empoderamento da ostomia. No Brasil, eu encontrava pessoas que eram mais velhas que eu. Então, a gente sabe que hoje em dia a ostomia, ela ainda pode ser um caso de pessoas que vão usar depois de um certo tempo de vida, assim, por algum outro tipo de doença, principalmente do câncer. Só que no meu caso, eu comecei com 12 anos. E aí, eu não encontrava ninguém, assim, falando, tá, e a escola, e a faculdade, e o namoro, o primeiro emprego, esses assuntos assim, sabe? Eu ficava... Nossa, gente, eu tô ferrada agora, eu tô sozinha nisso, assim. Eu me via muito assim, sozinha no assunto, porque a maioria das pessoas era isso, assim, já tinha outra idade, vivendo outro momento de vida, pessoas que às vezes já conseguiam aposentadoria, não era o que eu queria pra minha vida. Eu ainda nem tinha tido o meu primeiro relacionamento, então eu pensava muito sobre isso também. A maioria das pessoas que eu via já tinha um casamento ou alguma coisa assim, que daí é algo com parceiro de se conversar, né? Mas no meu caso, nem isso ainda. Então, eram muitos temas, assim, que eu fui desbravando meio que sozinha. Foi uma decisão bem de... Beleza, se ninguém tá falando sobre isso, dessa forma aqui, do jeito que eu vivo, eu vou falar, vou me expor, porque eu sei que lá no consultório que eu passo de gastroped, tem muita gente da minha idade que usa bolsinha e que eles também não têm essa referência, assim. Então, alguém vai ter que fazer esses